Salve, salve, meus amigos, é isso aí, estamos começando mais um podcast, que é o Podcast Apolônios, aqui no meu canal Nilpai Oficial. Seja muito bem-vindo, e se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal, ativa teu sininho, porque toda semana tem sempre uma novidade por aqui, tá certo? E hoje eu estou recebendo aqui esse cara fantástico, o Félix Júnior. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Podcast Apolônios. Uma grande honra estar aqui, viu, Aninho? A honra é minha, meu amigo, principalmente quando a gente sabe que a gente está aqui na frente de um herói, né? É um cara que fez parte, né? Representa ainda, né? Fuzileiro naval, né? Isso, uma história como militar. Eu quero que você conte isso aqui no início, para depois a gente mostrar para o pessoal o que você está fazendo hoje, um trabalho fantástico de liderança para empresas e tudo mais. Mas antes as pessoas têm que entender onde é que vem, né, essa experiência de liderar, né, os projetos que você participou. Fala aí um pouco, inclusive do começo. Quero saber daí quando você tomou a decisão de você entrar como fuzileiro naval. Fala para mim. Rapaz, eu até mais ou menos 8, 10 anos de idade ali, eu queria ser engenheiro civil. Porque eu achava assim, meu pai era garçom e aí ele comprava o terreno, a gente visitava o terreno lá com ele. Sim. E aí depois ele passava a máquina, né, e quando a gente voltava já tinha uma construção ali já, e eu disse, olha, eu quero ser pedreiro. Aí fala assim, Júnior, melhor você estudar para ser engenheiro, cara. Aí me explicaram e tal, eu digo, então, quero ser engenheiro. Só que aí, o que acontece? Passou na televisão, naquela época passava, né, Rambo, Braddock, Esquadrão Classe A. Aí eu disse, não, os ídolos, eu quero ser isso aí. Aí eu disse, não, a partir dali eu comecei a gerar isso no meu coração de, eu quero ser militar. Eu queria ser do exército. Que massa. Eu queria ser, assim, fazer a diferença daquele jeito. Era aquilo que eu queria para minha vida. Aí fiz prova para aprendiz de marinheiro, passei, mas aí eu não fui. E quando eu fui fazer prova para fuzileiro naval, que um colega falou para mim, meu vizinho, né? Júnior, vamos fazer prova para fuzileiro naval. Esse fuzileiro naval, o que é isso? Eu disse, não sei. Sei que usa um camuflado na marinha. Aí eu digo, caraca, camuflado na marinha? Eu disse, vamos embora. Aí quando a gente foi, fizemos a prova, eu fui primeiro colocado no concurso na época, né? E aí ele foi segundo no Ceará e quarto no geral, se eu não me engano. E a gente veio pra cá, né? Saímos de Fortaleza, viemos pra cá com 17 anos de idade, cara. Caramba. Aí passamos, garoto, cara, 17 anos de idade. Passamos 4 meses na escola de recruta, né? Uhum. E foi formação intensa, cara. Que a gente só tinha hora pra acordar, não tinha hora pra dormir. Pontapé inicial, estilo de vida, foi aí, tudo mudou na tua vida, né? Foi também, que né? eu disse assim, realmente eu estou onde eu queria estar. E aí eu fui seguindo carreira, né, cara? Foram 3 anos e meio como soldado, aí fui selecionado para cursar para cabo e fui para o Rio de Janeiro. Na época eu já estava casado, já tinha o Felipe, né, com 1 ano de idade, na época que eu fui para... Felipe, um abraço pro Filipão aí, ó. O Felipe, paizão aqui no podcast Apolo 11. Meu filho mais velho, agora tá casado, agora tem 30 anos. Né? Olha, é um rapazão já. Casado, agora tem 2 filhos, né? Alice e o Caleb. Pai de família. Pai de família. Casado com a Dayana. Graças a Deus bom ele demais. Tá desenrolando, né? Graças a Deus. Mas fomos pro Rio de Janeiro, ele tinha 1 ano de idade, foi em 96. E não foi fácil, né? Sim. Mas... Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Minha esposa, cara, ela tinha 18 anos, 17 anos para 18 anos na época que a gente foi pro né, Rio. meu irmão? Vocês tudo novos, né, cara? Caramba, um desafio, assim, saindo da zona de conforto, né? Pra encarar uma nova jornada, né? Exatamente, porque quando eu a conheci, ela tinha 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos, né? Eu tinha 18 na época. Aí eu disse, essa daqui é minha. Aí eu investi ali no relacionamento e graças a Deus deu certo. Ou seja, por trás de um grande homem de sucesso, sempre uma grande mulher. Qual é o nome dela? É Joelma. Joelma, um abraço, Joelma. Fica com Deus aí, viu? Parabéns por ser essa parceira, tá no lado sempre desse grande homem. Ele merece. E você também merece, um grande homem. Poxa, eu mereço. Na verdade, eu tenho um bordão que eu falo, assim, o pessoal me pergunta, como é que você tá, Félix? Eu disse, olha, tô melhor do que mereço. Aí diz, mas por que, cara? Tá melhor do que merece? Como assim? É porque, cara, na verdade, nós não merecemos nada. Tudo é pela graça, né? Então, se você recebe de graça, é porque você não pagou por aquilo, você não alugou, você não merece, recebeu de graça. Então, eu tenho uma grata satisfação de Deus me abençoar com uma família linda que eu tenho, que é a Joelma, o Felipe, né, a família dele, né? E também o Daniel, né? Que é o nosso filho mais novo. Sensacional. Quando a gente foi pro Rio, né, em 96.
A minha esposa, ela foi uma base muito forte, é uma mulher espetacular, porque eu saía para as missões, eram missões de 10 dias, 15 dias, às vezes 20 dias. E naquele tempo não tinha celular, né? Não tinha comunicação. Saía, sumia mesmo. Sabe nem se viu que o cara vinha vivo, né? Porque exatamente. a missão que o cara tava indo, você militar. E eu falava para ela assim, olha, se você não tiver notícia nenhuma minha, fica tranquilo, é porque tá tudo bem. Se chegar uma notícia. Se chegar alguém, não, vim dar uma notícia do teu marido. Aí pronto. Meu Deus do céu. Segura. É melhor sumir, ficar o silêncio e dizer que tá tudo bem. Aí a comunicação verdade. Que a gente tinha assim, olha, tô indo pra missão amanhã. Boa. E a próxima comunicação. É verdade. Quando eu tava chegando, 10 dias depois, 15 dias depois. Aí foi bastante difícil, né? Tudo que você faz hoje no trabalho para as empresas, houve essa base. Me conta essa fase agora. Do que lhe ajudou a ter essa base de entender mais de liderança, um trabalho estratégico, os projetos que você fazia lá dentro. Então, o que me despertou para isso foi o trabalhar com pessoas. Porque quando eu percebi que quem faz uma empresa não é uma mesa, não é o material frio. O material é operacionalizado, né, por pessoas. Então, a base da empresa pode ser uma ideia que o dono teve, a missão dele de vida, de melhorar uma certa parte da vida das pessoas com o produto que ele tem para poder... Mas tudo isso é feito à base de pessoas. São pessoas reunidas dentro de uma equipe que vão trabalhar em prol daquilo. Então, quando eu comecei a ver e estudar sobre liderança, foram nos meus últimos 6 anos, nos últimos 11 anos da minha carreira eu fui instrutor, né? E nos últimos 6 anos desses 11, eu estudava e ensinava sobre liderança. E esse know-how foi conseguido porque eu passei uma vida toda sendo liderado. E eu comecei a prestar atenção como é que é liderar e como que é ser liderado. Começando a estudar sobre pessoas, é que eu vi que a base é a comunicação. Se você tem missões para cumprir, uma missão para cumprir, seja ela pequena, grande, difícil ou não difícil, você vai precisar de pessoas para te ajudarem a concluir a missão, a você completar aquela missão. E aí a forma de você falar com as pessoas, de você se comunicar com elas, é que vai te fazer o líder ou não. E todo mundo faz essa pergunta, né? E pode pensar que o chefe é ruim, o líder que é bom. Ser chefe eu quero ser um líder. Mas olha só, o que é chefe? Chefe é toda pessoa que devido à sua capacidade técnica profissional, foi escolhido ou selecionado para ocupar um cargo ou uma função. É chefe. Então, partindo daí, todos nós somos chefes. Né? Como, por exemplo, chefe de família. Você é chefe de família. Exato. Nós somos chefes da nossa família. Agora, cabe a nós nos tornarmos os líderes que nós deveríamos ser. Sim. Porque qual a diferença entre chefe e líder? Não tem tanta diferença assim. Certo. É só postura, comportamento, é a sua maneira de você agir, pensar e se comunicar. Isso é que vai fazer a diferença entre um bom chefe e um mau chefe. Normalmente, os bons chefes são eleitos líderes. É verdade. Porque você não se faz líder, ninguém se faz líder. Uhum. Você é eleito líder pela sua equipe. Eu sei que o mundo corporativo hoje transformou essa palavra, né, líder ou liderança, em um cargo. A gente sabe disso. Mas qual é o preparo que a pessoa tem para poder ser realmente um líder? Né, no total sentido da palavra. Se não me engano, foi Henry Ford, né, que ele falou que pior que você não treinar um funcionário, pior que você treinar um funcionário e ver ele indo embora, é não treinar o funcionário e verificar. Então, quer dizer, é você pegar a sua equipe e dar o preparo que é necessário. Porque isso depende, o preparo da tua equipe vai dizer se tua empresa é um sucesso ou não. Eu vi num filme uma vez, eu gosto muito de filme, né, que fala assim,
A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, é preparar o líder, já que você tem uma empresa que você não pode, como por exemplo, dono de empresa. Tem muito dono de empresa que quer estar lá em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é impossível, humanamente é impossível. Então, por causa disso, ele deveria delegar funções. E como delegar funções? Existe um estudo que fala que percepção é o sexto sentido do líder. Então, você desenvolver a percepção vai ficar mais fácil de você tomar decisão, de você eleger líderes ou delegar funções. Ah, não, o Nil, ele é bom comunicador, então eu vou delegar a Nil o marketing da minha empresa. Então, o Nil vai liderar o marketing da minha empresa. Então, quer dizer, é o homem certo, né, a pessoa certa para a função certa. Para isso, hoje em dia tem ferramentas, cara. Desenvolver a percepção. Isso aí é uma das coisas que eu faço também. Eu acho legal para você aqui também que você também é um cara, você é evangélico, né? Sim. Você é evangélico, Sim. você é palestrante, você tem uma oratória boa, você aprendeu isso também, né? Quer dizer, além da parte de estratégia dentro da igreja, a formação evangélica também, né? Ele ajuda também, tem uma boa oratória, você é uma pessoa que sabe falar em público, né? Então você faz as suas pregações, é convidado para fazer isso. E olha só o conjunto de tudo isso, né? Você tem a sensibilidade cristã, né? Um evangélico, você tem uma conexão com Deus, né? Isso é importante. Interessante você tocar nesse assunto, porque eu estava, inclusive, essa semana conversando com a minha esposa, e eu perguntei a ela, você acha que eu sou um cara tímido? Aí ela disse, não, você não é, você pode ter sido já, mas aí eu falei para ela, não, eu sou um cara tímido. O negócio é que eu entendi que eu precisava ser corajoso o suficiente para que o medo de falar em público, o medo de me dirigir às pessoas, ele ficasse no passado ou ficasse ali e não me parasse. Porque existe uma diferença entre o medo, né, e o pânico. O pânico, ele te para. O medo te deixa em alerta. Né? Então, o corajoso é aquele que, apesar do medo, ele enfrenta. Mesmo com medo, ele continua agindo. No meu caso, o que acontece? Eu não deixei de ser esse cara tímido, mas eu vi que com a minha timidez eu não ia conquistar nem metade daquilo que eu quero conquistar, né? Que eu almejo conquistar, onde eu quero chegar. E a minha virada de chave foi exatamente quando eu me converti, cara. Porque houve uma transformação, né, na minha vida depois que o Cristo entrou na minha vida. Como assim? Existe uma coisa que eu ensino também nas minhas mentorias, né? É o CHA, conhecimento, habilidade e atitude, para você desenvolver competências. Então, quando eu era criança, adolescente e tal, eu não gostava nem de história. De história eu não gostava. Aquela matéria, história, né, era a minha pior nota, porque eu não gostava de ler. Quando eu aceitei Jesus, o que aconteceu? Eu comecei a devorar a Bíblia. Comecei a ler. Por quê? Porque aí o que aconteceu comigo? Eu tinha o que falar. Eu adquiri um conhecimento da Bíblia na hora que eu preciso. Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu já linko partes da Bíblia, aquilo que eu estudei, aquilo que eu li. Então fica mais fácil de eu falar. Então, mesmo com a minha timidez, eu sabendo e conhecendo o que vou falar, se torna mais simples. Então, acho que a minha virada de chave foi depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a ler Bíblia, comecei a ler outros livros, e aí por conta da liderança e tal, da minha função de instrutoria, eu precisava também de ler mais e tal, então desenvolvi o gosto pela leitura e comecei a absorver conhecimento. E aí, a partir daí, ficou mais fácil para mim falar em público, porque eu desenvolvi a habilidade através do conhecimento que eu adquiri. E outra coisa, você lançou um livro, né, cara? Você tem um livro que em breve também é físico, né? É um projeto, né, que a gente tá... Eu até tô acompanhando isso com você, que em breve você vai conseguir fazer isso acontecer, fazer um lançamento legal e tudo mais. Vamos fazer isso acontecer até o final desse ano. Vamos. Mas eu quero falar um pouco sobre o jeito certo de liderar.
É o nome do título do livro, não é isso? Fala aí um pouco sobre o que é que você compartilha nesse livro aí. O que é que as pessoas podem aprender com você? O que eu compartilho nesse livro, cara, é o seguinte: tem muita gente que não gosta de ler, né? Então eu fiz um livro curto, né? Bem objetivo, né? Com insights, exatamente. Insights. Eu gosto da palavra, né, pragmático, né? Isso, pragmático também. Aquela coisa que a pessoa vai pegar ali, vai ler e vai aplicar já direto, porque não tem enrolação, né? Ótimo. Vai Bom direto demais. ao ponto. Nesse livro, cara, eu trago, inclusive, uma ferramenta que eu criei, né, para a pessoa ter proatividade. Como a pessoa ensina a outra a ser proativo? Como é que você, que é líder de equipe ou dono de empresa, vai ensinar os seus funcionários, os seus colaboradores? Fica cobrando os outros para ser proativo, mas e aí, como é que você vai treinar esse pessoal para isso, né? Exatamente. Qual é a Então eu criei, está lá no livro, são 3 perguntas básicas, né? E que tem uma profundidade tremenda, mas depois a gente conversa sobre esse assunto, mas dentro desse livro eu trago alguns links também com a Bíblia, né? Porque é minha regra de fé, né? E é uma coisa que não tem lei contra, né, ainda. É verdade. E são ensinamentos firmes, baseados em não só na Bíblia, mas em pensadores, em muita gente que desenvolveu teses sobre liderança e comportamento, para que as pessoas entendam sobre autoliderança e liderança de equipe. Dentro desse livro, cara, a proposta inicial dele era o seguinte: tem um ditado que eu gosto muito dele, eu não sei quem escreveu essas frases e tal, mas eu sempre repito, e eu coloquei nesse livro. Por que o nome do livro é O Jeito Certo de Liderar? O Jeito Certo de Liderar. Eu até escrevo, né, falo assim: pare de liderar do jeito que dá e assuma o comando. Porque tem gente que faz as coisas porque é o jeito que aprendeu, que dá e tal, mas esse ditado é o seguinte: existem 3 coisas de você fazer, 3 jeitos de você fazer as coisas: do seu jeito, do jeito certo e de qualquer jeito. Pode ser que do seu jeito seja o jeito certo, mas de qualquer jeito nunca vai dar certo. Então, quer dizer, existe o jeito certo de você fazer as coisas. É verdade. Pesquisar, se orientar, buscar o conteúdo, você ter conteúdo para poder fazer as coisas. É verdade. Poxa, cara, por que ler livros? Porque você, lendo o livro de alguém, você não vai precisar passar pela mesma dor daquela pessoa que já passou, escreveu no livro, você já tem a experiência dela. Já tem um manual ali de não entrar em roubado. Né? Exatamente. E tem um capítulo desse livro que eu falo sobre o liderado, né? Sim. A pessoa ser um bom liderado, como um liderado vai passar a ser líder. Importante isso aí. E eu tenho um método que eu desenvolvi, que não é reinventar a roda. Não, para que reinventar a roda? Sou desses aí também. Eu pego aquilo que está dando certo, aquilo que está correto, que eu estudei que está certo, e eu concordo muito, eu aplico e comprovo que está certo. E não é que eu melhore, é que eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Né? Eu estou concluindo minha faculdade agora, minha primeira graduação, Segurança Pública, mas já vou entrar aqui agora numa pós-graduação de Gestão de Pessoas e Liderança, talvez um MBA. Mas isso tudo para me nivelar por baixo. Porque se você estuda medicina, você concluiu a faculdade, a universidade, então você virou, né, entre aspas, médico. Então você se nivelou, mas se nivelou por baixo. Agora, o que vai te dar o destaque? Qual é o seu potencial? Especialidade, né? Especialidade que você realmente vai se destacar em determinado... Qual é o seu diferencial? Qual é o seu diferencial? É isso que vai dizer se você é um cara que é referência ou se você só está no meio da multidão, é mediano. Entendeu? Então, está certíssimo, concordo. Por isso que eu desenvolvi um método, né, que para desenvolvimento da liderança, que eu chamo de chama. Né, porque eu te falei... Chama. É o nome do método. Chama! Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Legal, dá para fazer uns bordões bacanas aí. Dá, não dá? Dá. Então, cara, como eu te falei, para você desenvolver qualquer competência, você tem que passar pelo chá.
né? Conhecimento, habilidades e atitude. Sim. E o meu método é baseado no chá. Conhecimento, habilidade, atitude, mentalidade e ambição. Falando sobre seu método, as pessoas podem aprender e aplicarem isso nas suas empresas, né? Então vamos falar um pouco sobre o trabalho que você faz, né, galera, como treinador de alta performance, né, na área de liderança para as empresas. Ou seja, você tem consultoria, você tem mentoria, pode ser para um empresário, pode ser para a empresa, pode ser para uma equipe, treinamento de equipes. Exato. Hoje você está com uma agenda disponível, aberta agora, né, para empresários que queiram realmente ter essa experiência de levar o trabalho que ele tem com a sua equipe para outro nível, né? Sim. Para outro nível. Sim. Fale um pouco sobre esse trabalho que você está trazendo, essa oportunidade para os empresários. Teve uma vez que a gente foi chamado, enquanto eu estava na escola de liderança, né, do Corpo Fuzileiros, eu cheguei a ser encarregado da escola, a gente foi chamado a Marinha desenvolve um trabalho de enriquecimento de urânio. E estão desenvolvendo um submarino movido a energia nuclear. E ali a Marinha tem uma empresa que é chamada Amazu, né? E essa empresa, ela capta profissionais de alto nível, né? Professor doutor de química, professor doutor de física quântica, nuclear, seja lá, essas coisas assim, né? Alto nível. E nós fomos chamados lá para fazer um trabalho com desenvolver a liderança de alguns desses líderes, porque a maioria deles, eles se garantem mesmo no seu trabalho profissional ali, na sua profissão, mas a grande maioria nunca liderou equipe. Então, eu acho que esse treinamento para os líderes de equipe, você chegou numa posição que você é referência na sua profissão, então fatalmente você vai liderar uma equipe. Fatalmente você vai ser contratado para liderar uma equipe. E se você não teve o preparo para isso, vai doer muito mais, vamos dizer assim. Você vai ter muitos problemas. Então a gente foi chamado lá para poder fazer um trabalho, a gente fez um reconhecimento da área, desenvolver o que era preciso, necessário, e iniciamos um trabalho naquele sentido do desenvolvimento da liderança. E o feedback foi muito bom. Só que aí eu não consegui na conclusão do trabalho, porque eu precisei, né, pedir reserva. Mas uma das coisas esse trabalho, né, parecido com o que aplicamos lá, eu desenvolvi, né, esse desejo de levar isso também para fora do quartel, né? Para o ambiente onde eu estou, para a igreja onde eu vivo, para os colegas com quem me relaciono, por que não levar isso para as empresas? E aí eu tenho hoje essa expertise, né, de poder levar esse treinamento. Aplicar, né, seu treinamento. Exatamente. Teve uma vez que tem um negócio lá que é uma ferramenta. A pista de liderança. A pista de liderança é um local que tem quase 100 metros de tamanho, né, de comprimento. São 10 boxes, né, e cada box ele tem uma situação, problema, para o líder resolver junto com a equipe dele. Então, pequenas frações ali, 30 ou 40 até 50 pessoas, a gente divide ali em pequenas equipes e distribui dentro daquela pista de liderança ali. Então, você vai liderar naquele box. No próximo box, aí troca-se o líder para que todo mundo tenha ali passando pela experiência de liderar, e talvez você vai perceber se você, poxa, eu pensei que eu sabia liderar, poxa, eu pensei que eu era melhor, eu pensei que eu reagiria melhor naquela situação. Então é uma ferramenta que a gente chama uma ferramenta transformacional. Dentro dessa ferramenta transformacional, cara, a gente aplicou várias para muita gente. Para você ter uma ideia, dentro de 6 meses eram mais de 2.000 pessoas que passavam na pista de liderança, né? Eu fui encarregado dela, coordenador, instrutor dentro da pista de liderança. E aí, especialmente, depois de uma pista de liderança dessa, teve um feedback
de um dos comandantes que estava lá e estava fazendo outro curso, ele estava fazendo um curso de guerra química, se eu não me engano, e o pessoal, os alunos da guerra química passou lá também. E aí, no final, ele disse, olha, eu queria falar uma coisa aqui para a equipe. Disse, pode falar. Disse, olha, tal ano, não lembro agora, eu fui designado para ser comandante de um navio. Só que aí, o que aconteceu? Aquele navio estava sendo reformado. Quando ele foi retirado do dique, eu peguei uma tripulação que ninguém se conhecia. Uma tripulação totalmente nova e o pessoal não se conhecia, gente que veio de outros estados e tal. E aí eu passei a ter muitos problemas no meu navio. Aí falaram assim, leva a tua equipe lá no CIASP, lá na pista de liderança, que pode dar algum resultado. Aí eu trouxe o pessoal, e aí passaram aqui pelo que a gente passou aqui hoje, e quando chegou lá, eu vi a mudança. A partir daí, aí eu vi que eu tinha uma tripulação, e não era mais pessoas soltas, isoladas, os problemas diminuíram até o ponto de, eu posso falar, zerou os problemas dentro do meu navio, e o meu comando foi muito tranquilo a partir dali. Então foi um divisor de águas, porque, Nil, o conhecimento te liberta. Às vezes a pessoa faz as coisas baseado nos seus princípios e valores, mas nem todo mundo enxerga do jeito que você enxerga. E às vezes você se comunica de uma forma diferente da que você pensa. E por que você continuar assim, se hoje em dia você pode treinar a sua comunicação, a sua personalidade, moldar o seu caráter de uma forma que você melhore, você entre num espiral de conhecimento que vai te levar para outro nível. Hoje em dia nós vivemos na era do conhecimento. Então, é uma das coisas que eu vibro com o que eu faço hoje, é poder melhorar a vida das pessoas no sentido de que eu levo conhecimento, eu compartilho, né, o conhecimento que eu já aprendi, como o Mário Sérgio Cortella fala, que conhecimento é que nem afeto. Quando você não compartilha, você perde. Um abraço, se você vê uma pessoa, você sente vontade de abraçar ela, você abraça ela, beleza. Agora, se você não abraçar, sabe lá se você vai ver aquela pessoa de novo. Então, você deve lá abraçar e compartilhar. Assim, conhecimento, se a gente não compartilha aquilo que você tem, ele se perde. Então, é uma das coisas que eu mais vibro com essa minha nova fase da vida, né, de consultoria, de mentoria, é poder melhorar a vida das pessoas com aquilo que eu aprendi, forjado desde os meus 17 anos, dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, né, e aí pegar aquele conhecimento de como lidar com pessoas, às vezes pessoas difíceis de lidar, às vezes chefes, às vezes mesmo colaboradores, liderados, né, que eram pessoas difíceis de lidar, e a gente não está isento disso. E como você liderar, como você se comporta na frente das pessoas. Isso é o diferencial entre o chefe e o líder. Entendeu? Então, a minha fase, essa fase da vida, de desenvolver a liderança em pessoas, melhorar elas, ou suplementar o conhecimento das pessoas que elas têm sobre liderança, para mim é muito satisfatório, além de satisfatório. Cara, parece que eu estou agora numa nova fase, onde realmente eu deveria chegar. O Corpo de Fuzileiros Navais foi uma preparação a viver um sonho, e eu tenho aquela caserna, né, como parte importante da minha vida, onde eu passei. Eu sei que muitos, vou falar assim, a caserna na instituição é maravilhosa, algum síndico ou outro que dava mais trabalho e tal, mas, cara, as experiências que eu trago de lá me forjaram, né, o homem que eu sou hoje, e que dão base, né, ao meu trabalho hoje em dia com as mentorias, com os treinamentos e as consultorias. Senhoras e senhores, é isso aí, o Félix Júnior, meu amigo, grande Félix Júnior. Félix, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Apolo 11. O seu Instagram, qual é o seu Instagram para o pessoal começar a seguir? Mentor Félix Júnior. É o Mentor Félix Júnior, então comece a seguir agora no Instagram, corre para lá, tá certo? E comece a acompanhar o trabalho que vem a produção de conteúdo fantástica. Todo dia tem stories, é motivacional, vários insights, caixinhas de perguntas para você perguntar.
e entre em contato com o mentor Félix Júnior para que ele possa até a sua empresa ou até você. Talvez você esteja precisando realmente entender um pouco mais sobre essa metodologia, esse sistema que ele vem aplicando, que ele traz na experiência da vida militar, como no Corpo de Fuzileiros Navais, e trazer para você, para dentro do seu negócio, aplicar, para você ter mais produtividade, mais venda, mais liderança, e ter o seu negócio chegar ao sucesso que você deseja. Talvez está faltando só isso. Está faltando só isso. Talvez esse pequeno ajuste na liderança da sua equipe vai mudar completamente o rumo da história da sua empresa e da sua história. Então, por que não tentar? Então, entre em contato com o grande Félix. Meu amigo, muito obrigado. Beleza? É isso aí. Depois vem aqui mais uma vez no nosso podcast Apolônios para trazer mais novidades. Seja sempre muito bem-vindo, beleza? Eu agradeço a oportunidade, com certeza. Na hora que a gente tiver uma novidade aí, a gente conversa, a gente senta aqui de novo e vamos compartilhar o conhecimento. Compartilhar o conhecimento. Muito obrigado, meu treinador, meu líder. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, já compartilha para um amigo. Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal agora. E ative o seu sininho, porque toda semana sempre tem gente bacana aqui, ó, como esse grande líder, outros empresários, outros empreendedores, vêm aqui sempre compartilhar um pouco do seu conhecimento para ajudar você no seu negócio aí, beleza? Tamo junto e misturado. Um forte abraço e vamos que vamos, porque aqui nunca pode parar.